Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Estamos nós aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, classe de adultos, da primeira IPI de Osasco, dando continuidade à nossa série de estudos. Tem como título A Bíblia que Jesus usava. E na aula de hoje nós vamos tratar a lição número 4, que tem como título Continuidade e Descontinuidade entre os Testamentos. Bom, estamos abordando aí nessas aulas uma parte introdutória ao estudo do Antigo Testamento, algumas características, e esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos baixar nossa fronte, fechar nossos olhos e nos colocar diante da presença de Deus. Santo Eterno Deus e Pai, gratidão, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá, permitiu estarmos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra. E neste momento, Senhor, pedimos a iluminação e orientação do Espírito Santo para que possamos aprender um pouco mais da sua palavra e, ao aprendermos, possamos colocar em prática os ensinamentos que temos adquirido. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lição número 4, continuidade e descontinuidade entre os testamentos. Nós temos sempre um texto base, né, nossa referência de estudo, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15, os versos de 1 a 6. Para quem assistiu à lição número 3, também ministrei, a gente também falou um pouquinho do capítulo 15, mas um pouquinho para frente, né? E agora nós vamos falar no início deste capítulo. Então, estou fazendo a leitura, Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. Tem aqui como subtítulo na minha Bíblia: Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Texto capítulo 15 do livro de Gênesis, os 6 primeiros versos. E como sempre nós temos uma série de outros textos que são as leituras diárias e também estão de acordo com o tema que nós vamos tratar nesta aula. Então eu vou estar projetando os textos e aí, irmão e irmã, fica à vontade se quiser parar, fazer a leitura desses textos antes de continuar assistindo a aula, ou quiser deixar para fazer essa leitura depois do término da aula, para ler todos os textos no mesmo tempo, né, na sequência, ou lendo um texto por dia, e aí sim, de acordo aí com a disponibilidade, o irmão ou a irmã está fazendo essas leituras. Nós temos tanto textos aí, no nosso caso, né, o Antigo Testamento, que é o nosso texto básico, e os demais textos aí, referenciando
o Novo Testamento, né? Então, ficam aí as passagens para a leitura dos irmãos e das irmãs. Muito bem. Dito isso, nós partimos para a introdução da nossa aula e vamos iniciar a nossa aula com uma frase. Quem já há um certo tempo lê a Bíblia, frequenta uma igreja evangélica, às vezes, dependendo da passagem, ou às vezes até em conversas, né, que surgem alguns temas, né, algumas referências, né, algum comentário sobre o Antigo Testamento, né, alguma passagem. E aí, quem às vezes já não ouviu ou já não falou essa frase? Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. Não está mais valendo para nós. Não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? E aí a gente começa a tratar, né, talvez até de uma maneira involuntária, né, desapercebida. Com essa frase a gente traz o Antigo Testamento como se fosse basicamente um livro histórico, um livro onde vai relatar fatos e acontecimentos que não estariam mais sendo utilizados no ponto de vista de um aprendizado e que nunca mais aconteceria nada nesse sentido e que depois da vinda de Cristo, né, agora estamos debaixo da graça e aí as coisas estão completamente diferentes. E aí o que a gente vai conversar rapidamente nesta aula é que esse tipo de pensamento e essa ideia, quando a gente trata o Antigo Testamento, a gente vai verificar que ela não é uma verdade. O objetivo não é pura e simplesmente histórico, não é pura e simplesmente um relato do fato, do acontecimento, mas muito mais que isso, né? Então a gente já falou um pouquinho na semana passada, na última aula, né, com relação à aliança, né, de Deus com o povo, esse envolvimento, né, de manifestação de Deus juntamente ao povo, de um objetivo. E aí a gente vai ver que esses relatos e esses fatos, muito mais que um mero documento histórico, ele tem sim mensagem e tem os aprendizados a tirar com relação a isso, independente da data e do momento em que ele aconteceu. Então, muito mais do que um relato em questão histórica e documentário, a gente sim pode aprender e aprender bastante com algumas passagens, né? Não digo algumas, mas praticamente todas, né? A gente sempre tem uma lição aí para tirar, mas que não são coisas, né? O Antigo Testamento tinha um, um objetivo, o Novo Testamento tem outro objetivo. Não. São momentos distintos, mas todos os relatos, todas as transcrições são inspirados por Deus, foram inspirados por Deus, e aí a gente tem realmente essas características e que elas não são totalmente, né, divergentes, elas não se conflitam. E aí a gente vai ver que a Bíblia, né, ela é coerente no seu apresentar de informações, a mensagem, e que existem relações entre elas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tudo bem? Muita tranquilidade, muita calma. A gente vai falar um pouquinho alguns pontos, não vamos abordar, óbvio, todos os pontos, né, em comum, senão a gente levaria aqui muito tempo. Mas a gente vai pegar, né, algumas passagens onde a gente tem essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E que de maneira alguma a gente deve descartar ou ter esse tipo de pensamento quando a gente está lendo e olhando a mensagem que está sendo transmitida dentro do Antigo Testamento, tá bom? E aí algumas características, né? E aí é um dos pontos da nossa revista
ele vai abordar, que ele diz que é essa continuidade soteriológica, né? E aí, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse ponto, eu acho que muitos irmãos também devem ter se defrontado aí com essa característica. O que é essa palavra soteriológica, né? Do que se trata essa informação? O que quer dizer isso? E aí, indo no dicionário da língua portuguesa, vem lá, é algo, né? Então, essa palavra, né, se refere, pertence ou é próprio à soteriologia. Aí você fala, não ajudou muito, né? Mas o que vem a ser essa soteriologia, né? Então, a gente sabe muitas vezes lá que, né, olhando assim, logia, né, a gente já tem algumas, né, a gente fala, opa, agora isso é alguma coisa de matéria, estudo de alguma coisa, né? A gente já tem algumas outras palavras que são mais comuns no nosso dia a dia, né, que vem aí mais ou menos nessa ideia de a terminação logia, né? Falar, deve ser estudo, né? Então a gente pensa aí, né? Umas matérias como biologia, fala, opa, biologia, estudo, opa, deve ter alguma coisa relacionada a isso. Mas estudo do que, propriamente dito, né? E aí o próprio dicionário também vai nos auxiliar aí, nos dar essa informação. E aí ele diz que soteriologia é a parte da teologia que estuda a salvação da humanidade. E aí complementando, pondo mais um detalhezinho, né, avançando mais um ponto, ele vai trazer o próprio dicionário da língua portuguesa de que no cristianismo, né, então aí trazendo aí para a questão do cristianismo, é a doutrina da salvação realizada por Jesus Cristo em favor da humanidade, a redenção cristã. Então, a gente tem dentro da teologia uma série então de doutrinas, uma série de outros estudos, né, quando a gente vai aí fatiar alguns assuntos, né? Então a gente tem algumas doutrinas, alguns pontos que vão se especializar, né? Então tem aí a teologia como estudo, né, como um todo, e aí dentro, né, seria uma subdivisão da teologia, onde vai ter o estudo, né, referente à questão da salvação pelo intermédio de Jesus Cristo. Então a gente já tem algumas palavras, às vezes, dentro da própria teologia que a gente já escuta, né? Então, por exemplo, escatologia, né? Então a gente já tem algumas que são mais comuns, assim, que a gente já ouviu falar mais vezes, né? Então, essa acredito que, né, para mim também é uma formação, né, que eu fui detalhar para ver realmente do que se tratava. E aí tem, né, dentro da, como eu falei, da própria teologia, algumas especialidades de algumas doutrinas, e aí você tem um aprofundamento do estudo daquele ponto. Então, quando a gente fala nessa questão, então, essa continuidade soteriológica nada mais é do que uma continuidade, né, dos estudos que vai culminar na salvação foi realizado pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Sua morte na cruz. E aí depois sim, né, sua morte e sua ressurreição. Então a gente tem, quando a gente fala então do Antigo Testamento, apesar, né, da gente lembrar e saber que os relatos com relação à salvação na parte de Jesus Cristo aconteceram no Novo Testamento, né, que aí é onde começa o nascimento de Cristo, e ali começa toda a narrativa e todas as informações da vida de Jesus Cristo, depois do início da igreja, a gente tem, né, Espírito Santo, né, então tem uma série de questões que aí sim a gente fala que nós estamos mais próximos, né, nós vivemos isso nos dias de hoje, nessa questão da graça, né, mas a gente não vai esquecer também que lá no Antigo Testamento, né, muitas passagens relatavam a vinda de um Messias, que futuramente o Messias viria, né, o Cordeiro estava sendo preparado. Então, esse é um ponto, né, de que o Antigo Testamento, as alianças, os pactos que aconteceram, e a gente falou um pouquinho disso na última aula, eles tinham um propósito.
né? Deus manifestando ao povo, mas tendo essa mensagem de fundo onde estava preparando o povo para a vinda do Messias. Então, essa característica, né, de que essa continuidade ela aconteceu em virtude do quê? E realmente o Antigo Testamento também narra a preparação e o anúncio da vinda do Messias. Então a gente vê que realmente não são coisas distintas, né? Apesar dos momentos e os personagens serem diferentes, mas a mensagem que Deus estava querendo transmitir era essa preparação juntamente ao povo, né? E com isso, nessa continuidade, a gente tem alguns textos aí que nós vamos estar lendo rapidamente para também, né, não ficar só na conversa, a gente ter também a base, afinal de contas, né, a gente precisa ver se realmente na Bíblia está sendo transmitida essa mensagem. Então vamos abrir lá em Isaías, capítulo 7, o verso 14. Isaías 7:14, que tem o trecho, né, começando aqui no 10, mas eu vou ler só o 14, né, que é a promessa a respeito do Emanuel. E aí esse estudo, né, da redenção e da salvação de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, o verso diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, nós estamos lá em Isaías e tendo esse relato, né, da vinda do Messias, né, do Filho de Deus. Vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, né? E aí, a passagem, né, que tem como título Cristo, sacerdote único e perfeito, né? Então a gente vê essa questão, né, da salvação que estava sendo preparada, né, na parte de Deus. E aí, já com esses acontecimentos, né, depois da vinda do Messias, a gente vê que realmente reforçando essa ideia de que realmente Cristo é suficiente para a salvação. Romanos capítulo 4, o verso 3 e depois o verso 6 e 7. Então vamos ler primeiro Romanos capítulo 4, o verso 3 primeiramente. E aí aqui eu tenho até um subtítulo, né? Abraão justificado pela fé. Então o verso 3 diz assim: Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Depois, versos 6 e 7 do mesmo capítulo 4. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E aí a gente tem nessa questão, né, de justificação pela fé, esse relato, né, dos Romanos, a gente vê essa relação, que realmente, mesmo, né, a gente pegando textos lá do Novo Testamento, temos essa referência, né, essa lembrança lá de fatos e narrativas que aconteceram no Antigo Testamento, e nada mais uma vez prova de que, né, eles estão relacionados. Eles têm o mesmo propósito, né, acontecer em momentos distintos, com pessoas distintas, mas o propósito era o comum. E aí a gente vê essa, né, coerência de narrativa. A Bíblia não é incoerente, então ela não fala uma coisa aqui no Antigo Testamento
E aí depois, lá na frente, né, a Bíblia vai falar de outra forma, porque afinal de contas, né, se ela foi toda inspirada por Deus, Deus não é incoerente, ele não muda de opinião, ele tem essa opinião formada, né, e ele sabe realmente os fatos e os acontecimentos que vão acontecer. E aí Deus não tem porquê, né, não tem essa de mudar de opinião, mudar a ideia. Então antigamente, não, Deus antigamente pensava assim, agora Deus pensa de outro jeito. Não, a forma que Deus pensa é a mesma, né? Então, não tem essa diferença ou essa mudança ao longo da história, ao longo do tempo, né? E aí justamente nessa continuidade essas passagens são uma das algumas passagens, né? Temos outras onde a gente vê tanto, né, o anúncio do Messias lá no Antigo Testamento que viria, e depois a gente tem muitas passagens aí do Novo Testamento remetendo, né, às coisas que aconteceram. Lembra da aliança que foi feita, lembra de tal rei, lembra do povo, lembra do que estava escrito, né, o que foi dito a seus pais. Quantas vezes aí você pegar, né, o Novo Testamento, você vai ver essas passagens aí, essas referências, né, de que lembrando ao povo o que tinha sido tratado anteriormente, que tinha sido tratado nos antepassados. Então, a gente tem essa relação e realmente essa continuidade na mensagem de Deus. Com isso, tendo essa ideia dessa continuidade, do ponto de vista da doutrina, né, da salvação em Jesus Cristo, a gente tem também essa continuidade do ponto de vista ético, né? E aí essa lei que tinha, né, vamos dizer assim, a lei moral que existia no Antigo Testamento, e aí a gente vai ter essa relação no Novo Testamento. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 22. Dos versos 34 ao 40. Trecho esse, né, que tem como um subtítulo aqui para mim, o grande mandamento. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a gente vai verificar muitas vezes, algumas passagens, né? E aí sendo essa relação e essa referência, né? Principalmente aqui na parte de Jesus, de que realmente, né, as coisas se complementam, né? Ele não muda algumas regras, ele simplesmente, né, faz complementos ao que já existia, principalmente nesse ponto de vista ético. Um segundo texto, Mateus 5, verso 17. E aí sim é um texto mais conhecido, né? Tem como título aqui: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. E diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí, vocês repararam na minha leitura, tem uma expressão aqui, né? Que sempre tem a lei ou os profetas, né? Essa expressão estava tanto na passagem aqui, que a gente leu primeiro ali do Mateus 22, 34 a 40, tinha essa expressão, a lei ou os profetas. E agora a gente também tem novamente nessa passagem do verso 17 a mesma expressão. Quando isso era narrado dentro de uma fala, nada mais é de que Jesus queria remeter a todo o Antigo Testamento. Porque se a gente analisar o Antigo Testamento, a gente vai ter realmente as leis, né? E aí a gente está falando lá do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. A gente vai ter algumas coisas com relação a Salmos, e aí a gente vai ter depois, né, os profetas maiores, profetas menores.
que vão ter essas narrativas. Com isso, né, quando tem essa expressão, vim revogar a lei ou os profetas, ou seja, ó, não vim para descartar, vamos assim dizer, tudo que era do Antigo Testamento. Todas as passagens, todos os textos que estão descritos no Antigo Testamento. Eu simplesmente vim para que isso continue e aí venho complementar, venho acrescentar informações, né, ou características. E aí quando a gente pega, então, os 10 mandamentos, Jesus não veio aqui falar, tira o mandamento número tal, esse aqui mudou. Não, simplesmente falou, vou resumir tudo que está lá nos 10, nesses dois. Ponto. Ou seja, de uma maneira até mais simples, ele acabou transmitindo as normas e as regras que ele queria que o povo soubesse. E aí, muitas vezes, a gente diz, né, que essa simplificação, ela acaba sendo até muitas vezes mais abrangente do que anteriormente. Né? Porque daí tinha lá, não matarás, não comerás, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, não isso, não isso, não isso, não isso. Né? Agora Jesus vem aqui, olha, seguinte, amarás teu Deus de todo o teu coração, entendimento, tua força e o próximo. Ou seja, como a ti mesmo. Ou seja, você vai querer para o próximo aquilo que é para você. E aí com isso, não é só não matar, né? Não adulterará, né? Não cometer o adultério, não cobiçarás, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não, agora é o seguinte, tudo que você fizer, você vai ter que, né, tá amando a Deus em primeiro lugar e fazendo para o próximo aquilo que você faz para você. Com isso, né, a gente diz as exigências aumentaram, né? A régua subiu, o nível de exigência foi mais alto do que pura e simplesmente você falar não pode isso, porque muitas vezes você deixa, né, de cobrir algum ponto. E aí Jesus, né, na sua sabedoria, simplificou o texto, mas com certeza trouxe muito mais responsabilidade para aqueles que queriam seguir. Né? Então, nesse ponto de vista ético, temos essa característica. Partindo para o nosso terceiro e último ponto, aí sim a gente tem algumas descontinuidades, alguns elementos de descontinuidade, né? Que aí a gente vai tentar identificar aqui quais seriam eles, né? Mas quando a gente fala nessa descontinuidade, ou seja, né, o que deixou de acontecer, isso diz, né, então diz em respeito à forma como o pacto da graça era administrado no Antigo Testamento. Então, quando a gente fala que algumas coisas deixam de acontecer, não é que nós estamos revogando as coisas que aconteceram, né? Descartando o que aconteceu e aquilo não serve mais para nada, não. Na verdade, as coisas mudaram do Antigo para o Novo Testamento na forma, né, com que a relação com Deus acontece. Né? Então, essa seria a diferença. E aí, usando o Catecismo Maior, né, que tem a referência aí do Confissão de Fé de Westminster, algumas perguntas a gente já falou na aula passada, mas para quem não acompanhou, a gente vai repassar elas. E aí tem uma perguntinha nova aí que vai nos dar bastante orientação relacionada a isso. Então, no formato pergunta-resposta, né, do Catecismo Maior, a gente tem lá na pergunta 33. Foi o Pacto da Graça sempre administrado de uma só maneira? E a resposta é: o Pacto da Graça não foi administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Antigo Testamento eram diferentes das debaixo do Novo. Né? Então a gente tem essa descontinuidade. A gente vai falar, mas o que mudou? Né? Descontinuou, parou e começou de outra forma. Basicamente isso, a forma com que o relacionamento com Deus aconteceu. Pergunta 34. Como foi administrado o Pacto da Graça no Antigo Testamento? Então, se a gente está falando, né, que no Antigo Testamento era de um jeito, no Novo era do outro, então como que era no Antigo? Resposta é: o Pacto da Graça foi administrado no Antigo Testamento por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificaram o Cristo que havia de vir
e eram naquele tempo suficientes para edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tiveram ainda nesse tempo a plena remissão do pecado e da salvação eterna. Né? Então, ou seja, apesar da forma, e aí a gente vai voltar no que estava, né, conversando na última aula, a forma era diferente, mas a mensagem e a aliança era única, né? Então, tudo isso focando na vinda do Messias, né? E que o seu sacrifício seria o suficiente para a remissão dos pecados. E a última pergunta ali, a 35, como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Então a gente viu aqui no Antigo e no Novo. No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra e na celebração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, e assim a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Então, a gente vê a diferença, então, né? Se a gente for identificar realmente, falar, o que mudou? Mudou alguma coisa? Sim, além do período histórico, né? Que a história vai seguindo, então, do tempo, né? Então, o tempo que isso aconteceu foram em momentos diferentes. Os personagens bíblicos, né? As pessoas que estavam ali envolvidas são pessoas diferentes. E, além disso, a forma com que, né, o relacionamento, né, com Deus, essa manifestação acontecia. Então, lá no Antigo Testamento era promessa, profecia, sacrifício, circuncisão e todos os fatos e relatos que a gente tem do Antigo Testamento. E aí sim, no Novo Testamento, que é agora, né, o período que nós estamos, que a gente fala, né, esse período, estamos agora debaixo da graça, né, da graça de Deus, depois da vinda do Messias, a morte e ressurreição de Cristo, né? Aí sim, o pacto, né, da graça é através da pregação da palavra, a celebração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, né? E assim a graça e a salvação manifestadas, né, de uma maneira plena na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente vê que antigamente, então, no Antigo Testamento, né, exigia-se, né, tinha algumas leis que diziam, né, o que deveria comer, o que não deveria, como deveria ser o sacrifício, que deveria tal festa acontecer nessa data, e aí você demonstrar isso. A gente tem uma série de leis que vão dizer isso, né, que vão nortear e direcionar como deveria ser o comportamento daqueles, né, que seguiam a Deus. No Novo Testamento, a gente não deixa de fazer algumas celebrações, mas aí de forma diferente, a gente não tem mais, né, que pegar o novilho, ir lá e pegar o sangue, leva no templo e faz. Não, a gente já tá em outro momento, e aí sim, como que a gente faz? Lendo a palavra de Deus, porque afinal de contas o que a gente precisa saber já está transcrito, já está na Bíblia, então como que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Somente lendo a Bíblia, então a pregação, né, da palavra, e os sacramentos. Toda vez que tem, né, um batismo, uma santa ceia, e aí volta, né, trazer a memória, né, no caso da ceia, a questão, né, de relembrar o sacrifício, né, e aí dando o pão, que é o corpo, né, o cálice, que é o sangue, e lembrando do sacrifício, fazendo um autoexame, você se arrependendo dos pecados, e aí fazendo, né, um ciclo com relação à sua santificação, né? Então, a gente vê nessa questão. E aí, por isso que muitas vezes, né, a gente escuta aquela frase lá no comecinho, né, que a gente colocou aí no slide de que, não, agora a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça, mudou. Realmente, em parte não deixa de ser verdade. Porém, a gente tem que ter um parênteses aqui. Você vai falar, bom, mas você está sendo incoerente. Primeiro você falou que era a mesma coisa, agora você está falando que não é. É que, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala das leis, elas existiam vários tipos de leis. Assim como nós temos hoje, né, várias leis em várias instâncias, né? Código Civil, Código Penal, tem lei na questão de tributo, imposto, tem lei para tudo que tem lá, lei para tudo. Do ponto de mesmo nessa questão, né, a gente tem, né, a questão, eu falei dentro do direito, não sou nenhum especialista aí do direito, mas não posso negar que exista, né? Então
O simples fato, às vezes, de eu não conhecer tudo, não me isenta de estar seguindo, né? Tá sofrendo as influências e as diretivas que a lei propõe, mas a gente tem, né? Então, várias questões, né, de leis com características distintas. Então, a gente vai ter lá, né, a lei, né, cometeu um crime, tem lá o Código Penal, vai falar o que vai acontecer. Você fez isso, vai pagar por isso e tal. Tem a questão familiar, né? Então, Código Civil, que vai reger ali como que é a questão, né? A família, a herança, algumas coisas nesse sentido. E aí você tem outras leis, mas tudo é lei, né? Você vai fazer uma negociação. Então você tem leis lá que vão definir quanto que vai ser tributado, o que vai ser cobrado, quem tem que pagar um imposto, né? O que você tem que, né, recolher para o governo. Também é uma lei, um tributo, tem ali, tem uma norma ali, né? Tem nada mais é do que uma regrinha, né? A lei não deixa de ser isso, é uma regra para que você faça as coisas de acordo com o combinado, né? Então, da mesma forma que hoje nós temos várias leis, né? A gente não tem uma lei única, e aí cada área tem a sua lei, também existia lá atrás. Então a gente tem, né? Você vai verificar, existem trocentas leis também existiam na época, e que são leis que aí a gente tem a lei moral, que vai reger como deveria ser o comportamento do povo. Você vai ter as leis jurídicas, né? Que são a justiça. E aí você tem, né? Porque na época era uma teocracia, né? Então os reis estavam submetidos a Deus, à vontade de Deus. Era a sociedade, né? A forma política era diferente do que a gente tem nos dias atuais. E você tinha também as leis de ritos, né? Que era justamente isso. Tem que tal época do ano, ter a festa tal, então você tem que ir lá pegar, fazer um sacrifício, levar um animal e colher o sangue, pôr não sei aonde, leva para o sacerdote. E aí quando a gente fala muitas vezes, né, tá sobre a lei, tá sobre a graça, a questão dos alimentos, né, o que é coisa pura, o que era impuro. Então, isso tudo é lei. Isso tudo estava envolvido. Então, quando muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas dizerem isso, e aí tem uma certa confusão. Porque então a gente fala, não, a gente não está mais, né, debaixo da lei. Mas qual lei? Porque na verdade existiam várias. Então a gente não pode simplesmente abolir todas as leis. Mas, né, a própria Bíblia, né, o próprio Jesus também, né, diz isso pra gente, que ele veio, né, não para revogar, mas sim para cumprir. E quando a gente fala disso, a gente está falando da lei da moral. E aí justamente, né, as características que direcionavam e que direcionam como deveria ser o comportamento da pessoa, do cidadão. E aí, sim, essa lei ela continua. E aí, esse tipo de lei, Jesus não revogou. Ele simplesmente, né, então tinha lá as leis, né, a lei mosaica, lá os 10 mandamentos, né, tábuas da lei, aquilo lá dizia como deveria ser o comportamento. É um tipo de lei. E essas características e esse tipo de lei foi que Jesus resumiu ali nos dois grandes mandamentos. Então, essa questão moral, ela não mudou. Deus continua, né, tendo as regras, né, deles, o que ele espera que deve ser o nosso comportamento como cristão. E isso foi desde lá do começo do Éden, está sendo até o dia de hoje, vai ser amanhã e depois até a volta de Cristo. Essa lei não caiu de uso, ela não está em desuso, ela tem que estar norteando e caminhando. E aí sim, se a gente voltar e falar de leis do ponto de vista de sacrifício, realmente essas não têm sentido de continuidade. Porque a partir do momento da vinda de Cristo, essas leis rituais que definiam como deveriam ser os sacrifícios, né, a apresentação, na verdade, perante Deus, né, da apresentação, como isso, com a vinda de Cristo, isso tudo foi abolido. Não tem mais sentido, porque o sacrifício feito por Cristo é mais do que suficiente para que nós possamos, através da mediação de Cristo, chegar até Deus
e alcançar a salvação. Ponto. Aí sim, se a gente está falando dessa lei, aí faz sentido. Agora nós estamos debaixo da graça. Então a gente tem que ter esse cuidado. De que quando a gente fala, não estamos mais debaixo da lei. Que lei? Qual lei? Do que se trata essa lei? Então, algumas leis, nesse caso de rituais, realmente não estamos mais debaixo dela. A gente não tem que pegar sangue de ninguém, levar sangue de nada, né? Não é animal, né? Não é pessoa, mas de animal. Ninguém tem que levar sangue na igreja, não tem que fazer mais nada disso. Acabou, passou, isso foi. E aí, como que a gente faz? Celebra a Santa Ceia, ministra a palavra, exorta. E aí sim, esse deve ser o comportamento. Então, a gente tem que tomar cuidado que realmente algumas coisas, né, elas deixam de acontecer, elas são substituídas, e outras situações, outras leis, elas são ajustadas, adequadas e complementadas, mas não deixam de existir. Então, quando a gente fala da questão da graça, a gente fala na questão da lei moral, e a lei moral ela continua, que é a nossa forma de comportamento, o nosso dia a dia. E aí sim, se a gente falar na questão do alimento, que pode comer, que não pode, isso e tal, isso realmente mudou. E aí, né, Jesus também traz outras informações com relação a isso. Então, isso é bem importante da gente decidir ir aqui e conversar sobre isso, porque realmente às vezes causa confusão. E às vezes a gente fala, não, mas tá debaixo da lei. Ah, mas eu não tenho mais fazer sacrifício. Onde você tá lendo isso? Você não percebeu mais? Não leu lá nos evangelhos? Calma, tudo bem. Ah, então, tá vendo? Não tem mais que cumprir lei. Calma. Mas o não matarás, não adulterarás, não cobiçarás o do próprio. Isso continua valendo, né? E aí, esse comportamento, ele é contínuo. Ele não parou, né? Quando a gente termina ali de ler o período do Antigo Testamento e começa o Novo Testamento. Com isso, a gente caminha para a nossa conclusão, de a gente ter muito bem, né, essa questão. Então, quando a gente fala lei, existiam várias leis, a gente precisa ser mais específico. Não estou mais debaixo da lei dos ritos, dos rituais que tinham que acontecer, mas eu continuo debaixo da lei moral, que é a forma com que Deus espera que nós nos comportemos. Então, concluindo a nossa aula de hoje, temos no Antigo Testamento a revelação do Evangelho da Graça de Jesus. E aí, porque eu falei, a mensagem ela continua sendo a mesma desde lá, né, do Gênesis e vai até o Apocalipse, né? Então a mensagem trazendo a pessoa de Jesus para que a gente possa ter acesso, né, ao Salvador e ter acesso à vida eterna. Essa mensagem não mudou. E aí, para a gente pensar um pouquinho, como você lê, ou até melhor, né, como você lerá o Antigo Testamento a partir de hoje, né? Você vai continuar lendo da mesma forma que você lia anteriormente, dessas nossas aulas, dessas conversas que nós estamos tendo aqui, dessas dicas aí que a gente está tentando passar para que a gente tenha aí uma qualidade um pouco melhor na análise e no estudo das passagens bíblicas, né? Será que eles vão continuar tendo aquela ideia de coisas lá do passado que não tem nada a ver mais com a gente, são nomes complicados, né, difíceis, épocas que não tem nada a ver conosco? Não, né? A gente está conversando e não é esse o objetivo. Sempre que a gente estiver lendo o Antigo Testamento, a gente tentar trazer a mensagem que está ali transmitida para os nossos dias. Porém, quando estiver abordando leis morais, leis de comportamento, leis do ponto de vista ético, né? Essa sim a gente precisa manter ali o radar ligado e saber realmente, né, fazer sempre um checkzinho ali se a gente está seguindo isso. Agora, sim, quando tem os pontos com relação às festas que aconteciam, né, as obrigações que tinham que acontecer, né, ali, circuncisão, do ponto de vista, né, do sacrifício que tinha que ir no templo,
só o sacerdote tinha acesso e tinha que matar o animal, tirar o sangue, oferecer como sacrifício. E essa parte a gente pode absorver como um fato que na época era necessário, mas que hoje não precisa mais. Porém, a gente lembrar depois, falar, então, mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, estar em comunhão, participar da ceia, prestar bem atenção aí na mensagem, na pregação do Evangelho, e aí a gente ter sempre isso em mente. Então, a pergunta é, como você lerá, né? Como que você vai interpretar ali, analisar, né, o que está sendo lido no Antigo Testamento? Vai ter alguma diferença? Vão ter alguns detalhes ali que vão despertar ali a atenção? Espero que seja um pouquinho diferente do que muitas vezes a gente tinha feito ou tem feito. Que espero que essas aulas tenham dado algumas dicas, alguns pontos chaves aí, para que na próxima vez que estiver lendo um texto do Antigo Testamento, isso venha à memória e possa trazer uma mensagem para a sua vida. Deus abençoe, muito obrigado por acompanhar essa aula até aqui e até uma próxima. Obrigado. Fique com Deus.